Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Bruno, nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de história do sexto ano, e o assunto que nós vamos estudar hoje é Roma Antiga, origem e formação. Então vamos ver agora quais vão ser os assuntos que nós vamos estudar na aula de hoje. Antes de nós entendermos o que foi a Roma Antiga, nós vamos tentar entender o significado de antiguidade clássica, que é um termo que vocês talvez já tenham visto na sala de aula, mas agora a gente vai retomar para a gente relembrar. E depois nós vamos entender o que foi a Roma Antiga, localização e a mitologia da fundação da cidade de Roma, como funcionou a monarquia romana, a sociedade e a política no tempo dos reis, e a República Romana. O que será que isso quer dizer? O que significa isso? Lembrando que a nossa aula foi sempre preparada utilizando o livro de história do sexto ano, e dessa vez nós utilizamos o capítulo 9. Agora eu convido vocês a olhar um pouco essas imagens e perceberem o que vocês encontram nela. Que significado que talvez elas tenham para vocês? Se nós estivéssemos na sala de aula, nós poderíamos perguntar: essas imagens, elas significam algo moderno ou antigo, né? Porém, essas imagens, essas obras de arte, essas estruturas, elas estão relacionadas a um período chamado Antiguidade Clássica. Mas o que será que significa essa Antiguidade Clássica? A gente vai entender isso agora. Antiguidade Clássica é um período da história que está localizado, como o próprio nome sugere, dentro da Idade Antiga. Lembra aquela Idade Antiga que a gente viu lá nas primeiras aulas? Então, a gente está estudando sobre esse período, mas dentro dela ainda existe a Antiguidade Clássica. Porém, a ideia de Antiguidade Clássica foi criada não por quem vivia naquele período, mas pelos europeus, lá no século XIX, ou seja, muito tempo depois dos povos da Idade Antiga. Os europeus criaram essa ideia de antiguidade clássica para eles tinham o objetivo de buscar nas raízes desses antigos povos algumas estruturas que estavam no seu presente, como leis, forma de governo, forma de pensar. Dentro dessa antiguidade clássica existia Grécia e Roma. Num segundo momento, como a ideia a possibilidade, o conhecimento da escrita era o que definia os povos da Antiguidade Clássica, eles acrescentaram a Mesopotâmia e o Egito. Porém, pessoal, nós temos que problematizar a história, Nós temos que criar um problema, pequeno problema, como se fosse um problema de matemática. O que significa isso? Desde o nosso começo das videoaulas, nós já vimos uma série de outros povos, além de gregos, romanos, Mesopotâmia e Egito, como os povos da América, que a gente viu na última aula. E até mesmo dentro da África, dentro do Oriente, existiam diversos outros povos. Quando os europeus definem a ideia de antiguidade clássica, eles não colocam esses povos, ou seja, eles desvalorizam essa cultura. Dá a ideia de que a cultura grega ou a cultura romana, ela seria superior, sendo que, na verdade, nós temos culturas diferentes, mas nenhuma é superior à outra. Além disso, além dessa supervalorização da cultura grega e romana, a ideia de antiguidade e a ideia de a palavra clássica dá a ideia de uma cultura, de um modelo a ser seguido. Nós temos sempre que lembrar, pessoal, que existe uma série de culturas, diversidade cultural, e não existe nenhuma melhor que a outra, mas todas devem ser estudadas e pesquisadas. Porém, por isso, então, que nós temos que problematizar essa ideia de antiguidade clássica. Significa, então, que a gente não vai estudar os povos da antiguidade clássica? Sim, nós vamos estudar, igual nós vamos começar a estudar agora os romanos, mas tendo todo um cuidado sobre essa ideia de antiguidade. Agora vamos entender, então, a formação do povo romano. Assim como vários outros povos da antiguidade, a cidade de Roma também possui uma mitologia, ou seja, uma lenda, na sua fundação, na sua criação. Isso acontece porque esses povos são muito antigos, então as pesquisas históricas se tornam muitas vezes difíceis. A mitologia da fundação de Roma conta a história de dois irmãos,
Rômulo e Remo, que eram filhos do deus Marte e que eram descendentes de outros reis. Esses irmãos foram abandonados às margens do rio Tibre e eles foram encontrados por uma loba. E essa loba amamentou esses dois irmãos, igual está aqui nessa imagem, que conta a história, a lenda. Esses dois irmãos sobreviveram, cresceram, foram adotados por uma família e posteriormente descobriram que eram descendentes de reis. Assim sendo, eles construíram uma cidade. Mas para decidir quem seria o rei, dessa cidade, eles entraram em uma disputa entre Rômulo e Remo. O irmão vencedor foi Rômulo e por causa disso ele batizou a cidade de Roma, ou seja, a cidade de Rômulo. Isso é uma mitologia, uma lenda que conta a história da fundação de Roma. Mas vamos entender um pouco mais sobre, então, a história pesquisada. Vamos entender agora sobre a Roma antiga, localização e povoamento. A cidade de Roma, ela se localiza na Europa, na região da Península Itálica, onde hoje seria o país da Itália, igual a gente pode observar aqui no mapa. Dentro do território italiano, existia uma diversidade de povos, como a gente pode também observar aqui nesse mapa. Cada cor, que está aqui no mapa representa um desses povos que existiam no território da Península Itálica. Porém, os itálicos, etruscos e gregos são os considerados os principais povoadores dessa região, que já viviam desde o século X a.C. Porém, no século VIII a.C., já existiam também outros dois povos, os sabinos e os latinos. Os latinos se uniram com medo dos sabinos para se defenderem e fundaram a cidade de Roma, aproximadamente no século VIII a.C. A história de Roma é muito longa, porque ela começa no período dos reis, passa para a República e depois se torna um grande império. Porém, nessa aula, a gente vai focar somente em como foi a monarquia, ou seja, o tempo dos reis, e as primeiras ações da República Romana, entender o que foi a República Romana. É interessante, pessoal, vocês observarem que esse momento foi um momento de grandes transformações na história de Roma e que algumas dessas transformações estão presentes até os nossos dias, alguns legados estão presentes até os nossos dias. Vamos entender agora como foi Roma durante o tempo dos reis, a monarquia romana. A duração da monarquia foi de 753 a.C. até 509 a.C., ou seja, um período grande. Quem governava a cidade de Roma, significa quem era o rei de Roma, era o povo etrusco, que já era um povo muito conhecido por causa do comércio. E por causa disso, eles se estabeleceram como dominantes e governantes da cidade. É nesse momento, da monarquia romana que a cidade de Roma se transforma em uma cidade pequena, uma cidade de aldeias, mas em uma grande cidade modernizada, com grandes construções, grandes ruas, uma grande obra da modernidade, da arquitetura naquela época. O rei era a principal autoridade da monarquia romana, mas ele não governava sozinho. Ele governava com o apoio do Senado, que é um nome que existe até os dias de hoje, e que na época era representado pelas principais famílias da cidade de Roma, e pela Assembleia, que eram representados por vários setores do exército, pelos militares. Isso significa que o rei, ele tinha um poder limitado, ele não tinha um poder total, absoluto. Isso também nos mostra que o rei, ele não era um governo, ele não era uma forma hereditária, ou seja, o rei não passava de pai para filho, mas o Senado escolhia quem iria ser o rei. Dentro da monarquia romana, existe uma divisão social, aquela pirâmide que já é conhecida pela gente, que nós vimos nas últimas aulas. Dentro dessa pirâmide, nós temos no topo dela, nós vamos ter os patrícios, que era a nobreza romana. Eram formados pelas famílias mais importantes, famílias que eram ricas por terem uma grande quantidade de terras e também por ter uma grande quantidade de cabeças de gado. Logo abaixo, nós vamos ter os plebeus, que era a maioria da população.
trabalhadores em geral, como comerciantes, artesãos, mercadores. Logo abaixo, nós vamos ter os clientes, que eles eram protegidos de alguma família importante. E por causa disso, eles não tinham cidadania. E na base dessa pirâmide, nós vamos ter os prisioneiros de guerra ou endividados com a justiça, que se transformavam em escravos. Os patrícios, durante muito tempo, se sentiam incomodados, né, com os etruscos serem os reis de Roma. Os patrícios eram o grupo mais importante e se sentiam menos importantes por ter que obedecer um rei etrusco. Por isso, eles se aproveitaram de vários combates entre esses povos para tomar o poder e pôr fim à monarquia romana. Iniciava, então, o período da República Romana, que é o que nós vamos entender agora. A palavra república, talvez você já tenha ouvido, porque ela é forma de governo do nosso país e de muitos outros países que existem no mundo. Porém, a República Romana é diferente da república que nós temos nos dias de hoje. Vamos entender agora. A palavra república surge de uma outra palavra, chamada res pública, ou seja, coisa pública, algo que é de todos. Nesse momento da República Romana, os patrícios passam a controlar o poder, ou seja, aquele grupo que era o mais importante passa a dominar também o governo. Governo esse que é formado por magistrados, que eram vários cargos diferentes, o Senado e a Assembleia. As assembleias, elas vão ser divididas em 3 grupos, cada um para os seus interesses. As assembleias das tribos, dos plebeus e dos centuriatos. Os plebeus eram as assembleias da maioria do povo, enquanto as assembleias dos centuriatos eram as assembleias formadas pelos militares. Na República Romana, mulheres e escravos não participavam da vida política. Isso significava que eles não possuíam alguma cidadania. Agora nós vamos entender quais eram as divisões dos magistrados, ou seja, as funções de cada um dentro da República Romana. O cargo mais importante era o cônsul, que é esse aqui no topo da imagem. Existiam 2, um responsável por comandar o exército e outro responsável por comandar a cidade. Logo abaixo dele vinha o pretor, que era o chefe da justiça, semelhante a como se fosse um juiz nos nossos dias de hoje. Abaixo viria o edil, que era o administrador municipal, semelhante ao que seria o prefeito. Logo abaixo vinha o questor. O questor era aquele que ocupava-se das finanças, que cuidava de arrecadar os impostos. E, por fim, o censor, que era aquele que fazia a contagem do número de pessoas na cidade de Roma. Por isso que até hoje, quando a gente vê uma contabilidade do número de pessoas de uma cidade ou de país, nós utilizamos a palavra censo, que vem dessa pessoa aqui, o censor, que realizava esse trabalho. Para a gente ir caminhando para o final da nossa aula, pessoal, nós temos que entender que na República foi um momento que aconteceram várias lutas sociais. Por quê? Essas lutas eram encabeçadas pelos plebeus, que era a maioria da população, mas que não possuíam tantos direitos quanto os patrícios. Porém, os plebeus tinham a noção da importância militar e da importância econômica de Roma. Sem os plebeus, que eram a maioria da população, a cidade não iria conseguir sobreviver. Por causa disso, eles lutaram por muitas conquistas, onde eles pudessem lutar pelos seus direitos ou pudessem defender os seus direitos. Uma das principais conquistas é o que nós conhecemos como tribunato da plebe, ou seja, a população, que era a maioria da população romana, a plebe, mas que não tinha tantos direitos, começou a lutar e valorizar pelos seus direitos. Mas isso fica para uma próxima videoaula. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem tanto revisitar o nosso livro didático, quanto assistir a nossa videoaula. Um forte abraço a todos e até mais.